Alô, alô, Joana Duarte, voa, a falar-te diretamente de Lisboa. Deixa nos comentários de onde é que me vais ouvir na gravação, que eu vou gostar de saber. Gosto de saber de onde é que me ouves, de onde é que me vês. Então, qual é que é o meu tema hoje? O meu tema hoje é sobre o medo. Diariamente eu falo com muitas mulheres e uma das maiores objeções a fazerem uma mudança, a começarem a desenvolver a atividade que eu estou a desenvolver, da profissão de network marketing, é o medo do desconhecido, o medo de se vão ser capazes. E é curioso ver como parece que nós nos esquecemos facilmente que o medo faz parte do ser humano. O medo é uma coisa espetacular, é adaptativo, ainda bem que nós temos medo, não é? O medo ajuda-nos a, imagina correr se um leão vier na nossa direção, se um carro vem e não passou um sinal que não devia, nós podermos fugir. Portanto, o medo é ótimo, o medo faz-nos proteger-nos, isso é fantástico. A questão que já não é tão boa e tão adaptativa é quando o medo nos paralisa, quando o medo nos bloqueia, quando o medo faz com que nós não façamos aquilo que devemos fazer na nossa vida. E isto é um ponto, uma perspectiva. Ter medo é maravilhoso, ainda bem que nós temos medo. Agora a questão é se o medo nos bloqueia ou se o medo nos faz avançar na mesma. Protege-nos, mas não nos bloqueia. Então, outro ponto é que o desconhecido e o medo existem em qualquer área da vida, verdade? Não sei se tu és mãe ou não, sendo que eu não conheço nenhuma mulher que não tenha medo de ser mãe. Agora, felizmente, não é o medo que bloqueia as pessoas, porque senão não existia humanidade. Nós temos medo de ser mães porque é completamente desconhecido. Agora, não é isso que faz que não sejamos mães. Concordas comigo? Então, e noutras áreas, num relacionamento amoroso, nós quando começamos a namorar não sabemos, não é? Quando casamos não sabemos se vai correr bem ou não, e felizmente ainda muitas pessoas têm um companheiro, uma companheira, relacionam-se e têm medo, não é? Têm receios, portanto o medo faz parte. A questão é nós deixarmos de agir porque temos medo, essa é que é a questão. E eu pergunto-me muitas vezes: e tu não tens medo de um dia não estares cá mais, neste mundo físico, e não teres feito o que querias fazer por medo, e um dia estares quase a não estar cá, com essa consciência, e não tens medo dos ses que ficaram na tua vida? Se eu tivesse feito isto, se eu tivesse feito aquilo, se eu tivesse dito sim à proposta que a Joana me apresentou, se eu tivesse dito sim a realizações, se eu tivesse dito sim a fazer uma coisa diferente. Qual é que é o medo que te dá mais medo? Para mim o que me dá mais medo é os isses, porque se eu fizer e se não der tão certo como eu queria, eu aprendo, eu nunca perco, eu ou aprendo, eu ou ganho. Essa é outra perspectiva na vida, nós nunca perdemos com experiência nenhuma, vamos aprender dessa experiência ou vamos ganhar com essa experiência. Então qual é que é o medo de fazer algo diferente? Não há medo. O maior medo é ficar paralisado, ficar parado e ficar e se estás a passar ao lado de uma grande oportunidade da tua vida? Já pensaste sobre isso? Não tens medo dessa situação? De poder estar completamente a passar ao lado de algo que pode ser fantástico? Não tens medo disso? Eu tenho muito medo de passar ao lado de algo que possa ser maravilhoso para mim. Então eu prefiro ir mesmo com medo, sendo que assim não me arrependo, porque mesmo que não seja exatamente o que eu esperava, eu fico descansada que experimentei, e não vou um dia não estar cá e não ter experimentado. Por outro lado, eu hoje fiz uma partilha também num vídeo sobre a questão de quantos anos nós temos, e a verdade é que se nós refletirmos por outra perspectiva,
Então, quantos anos nós temos, em vez de ser quantos anos já vivemos, normalmente é a resposta que nós damos, no meu caso eu já vivi 43 anos, agora quantos anos eu tenho daqui para a frente, eu não sei, nem eu, nem tu, nem ninguém, verdade? Então, quando há aquela pergunta, quantos anos ainda temos para viver, não é? Ninguém sabe. Então, e o medo de acabar amanhã e eu não ter feito aquilo que vinha à vida para fazer, não é? Não tens medo disso? Pesa lá na balança, põe nos pratos da balança o medo de fazeres algo diferente e poder dar muito certo ou não dar assim tão certo, mas aprenderes com isso, evoluires, cresceres, e o medo de ficares exatamente na mesma, e isso já está garantido, que vais ficar assim. Qual é que é o medo que te dá mais medo? Então tudo na vida é uma questão de prós e contras, e realmente perceber se estamos a arriscar assim tanto, ou se arriscamos muito mais, ficar onde estamos sem fazer nada, na inércia, na procrastinação, na reclamação, na culpa, no conformismo. Qual é que é o medo que pesa mais para ti? Isso é que é importante, tu vês qual é que pesa mais. Para mim pesa sempre mais o medo de ficar na mesma, o medo da não descoberta, o medo de estar a passar ao lado de algo extraordinário. E portanto era esta a reflexão que eu queria ter contigo, porque muitas pessoas diariamente me dizem: Joana, eu estou a adiar, eu até queria, mas tenho muito medo. E a verdade é que nós podemos morrer assim, não é? Com esse medo, ou podemos enfrentá-lo com proteção e ver o que é que dali vem, e normalmente é do outro lado do medo que estão coisas maravilhosas à nossa espera. Então comenta aqui, qual é que é o teu maior medo? Quando vem um novo desafio, algo desconhecido, qual é que é o maior medo verdadeiramente que tu tens? Vou gostar de ouvir, de ler esse medo e de me conectar contigo e com esse medo. Então, por hoje fico por aqui, sobre os medos e sobre pesar na balança qual é que é o medo que é maior para ti, e desejar-te que possas ir mesmo com medo. Beijo, até à próxima!